O Partido dos Trabalhadores fez hoje um encontro para discutir a Lava Jato. O ex-presidente Lula, alvo de 3 ações penais na operação, criticou procuradores e juízes. Logo no início, o ex-presidente Lula se emocionou e voltou a criticar procuradores e juízes. Nem o Moro, nem o Dallagnol, nem o delegado da Polícia Federal têm a lisura, a ética e a honestidade que eu tenho nesses 70 anos de vida. Lula também pediu a aprovação urgente do projeto de lei de abuso de autoridade do senador Renan Calheiros, do PMDB. O petista é alvo de 5 ações penais, sendo 3 no âmbito da Operação Lava Jato. Lula atacou diretamente o coordenador da Lava Jato. Em setembro do ano passado, o procurador Deltan Dallagnol fez uma apresentação em PowerPoint em que afirmou que o ex-presidente era o comandante máximo do esquema de corrupção na Petrobras. E ele tentar, como aquele Dallagnol, dizer que, sabe, o PT foi criado para ser uma organização criminosa e quando eu fui montar o governo era para montar uma organização criminosa. O que aquele moleque conhece de política? Ontem, a defesa de Lula protocolou uma petição junto ao Conselho Nacional do Ministério Público solicitando a apuração de eventual desvio de função de Dallagnol. O pedido é para que se investigue as sucessivas entrevistas coletivas concedidas pelo servidor federal, que, segundo os advogados, tinham como objetivo atacar a honra e a imagem do ex-presidente. Em outro processo, a defesa pede R$1 milhão de indenização do procurador por danos morais. Lula, que em outras ocasiões já afirmou que será o candidato do PT à presidência da República em 2018, desta vez foi mais cauteloso. Em seu discurso, disse que não quer ser acusado por antecipação de campanha. Foi feito um vídeo comigo numa academia, né? E aí não sei quem colocou uma música, não sei se é do Chico a música, eu tô voltando, não sei das quantas. E aí eles estão alegando que aquele vídeo é antecipação de campanha. Monteiro é antecipação de campanha. Avenida Paulista é antecipação de campanha. No dia 3 de maio, o ex-presidente prestará depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Esta será a primeira vez em que eles ficarão frente a frente. Você já deve ter ouvido falar daquele projeto de lei que estão tentando aprovar, que define os crimes de abuso de autoridade. E eu te convido agora a dar uma olhada nos pontos mais controversos desse projeto de lei 280 de 2016. Antes de mais nada, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quantas vezes você já viu nos jornais um juiz mandar prender alguém porque ele acredita que existem razões legais para prender esse alguém, só que na sequência aparece um desembargador dizendo que não tinha razão nenhuma para aquela prisão e manda soltar. E coincidentemente, na maioria dos casos que isso acontece, aquela pessoa que acabou de ser presa e em menos de 24 horas o desembargador mandou soltar, essa pessoa costuma ser rica, poderosa e ter bastante influência. E é a partir desse pensamento que a gente vai começar a analisar esse projeto de lei. O artigo 9º desse projeto de lei diz o seguinte: ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais ou sem suas formalidades, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. A princípio, se você bate o olho muito rápido nesse artigo, parece coisa boa. Ora, ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais? Prisão, ok, parece legal, parece bom. Mas espera lá. E essa hipótese que a gente acabou de conversar? Imagina que um juiz manda prender porque ele constata, porque no ponto de vista dele, se enquadra rigorosamente dentro da lei a prisão que ele está mandando acontecer. Mas aí o advogado do cara que foi preso recorre ao tribunal e o desembargador manda soltar, porque no ponto de vista do desembargador não tinha nada que caracterizasse aquela prisão. No momento exato que o desembargador mandar soltar, dizendo que não tinham razões para aquela pessoa estar presa, nesse exato momento vai ficar caracterizado o crime cometido pelo juiz que mandou prender. Porque, ora, se o desembargador está dizendo que não tinha motivo para prender e o juiz mandou prender, o juiz acabou de cometer o crime previsto no artigo 9º, que é ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais. Percebeu o que isso vai acontecer
Um juiz vai morrer de medo de mandar prender um figurão, porque ele sabe que o figurão tem poder e influência de fazer com que um desembargador mande soltar. E quando o desembargador mandar soltar, porque no ponto de vista dele não tem razão legal para a pessoa estar presa, o desembargador vai estar afirmando que aquele juiz que mandou prender cometeu um crime. E vamos falar a verdade, historicamente, no mundo real, nós temos visto que os tribunais costumam mandar soltar os ricos e os poderosos. Seja porque os advogados dos ricos e poderosos são muito bons, ou seja, pelo outro motivo, que é muito mais comum e que a gente está cansado de saber. Fica muito claro que esse artigo 9º, da forma simplória e genérica que ele foi feito, é uma ferramenta para intimidar juiz quando esse juiz estiver julgando um figurão. Porque olha só, se a ideia dessa lei é proibir o abuso de autoridade, por que então não colocar na lei o seguinte artigo? Mandar relaxar a prisão preventiva quando caracterizada a hipótese legal para efetivação da prisão, detenção de 1 a 4 anos. Ora, porque só o juiz que é condenado se ele manda prender sem razão legal? Por que o desembargador não é condenado quando ele manda soltar sem previsão legal para que se solte? Percebe? Essa lei só serve para coagir o juiz, mas ela não serve para coagir o desembargador que manda soltar por interesse. Uai, já que é para coagir, vamos coagir quem manda prender, mas vamos coagir quem manda soltar sem razão de mandar soltar. Mandar soltar alguém que está preso sem nenhuma previsão legal para que essa pessoa saísse da cadeia, mandar soltar só porque você quer mandar soltar, isso daí também é abuso de autoridade. Por que razão seria bom para o país uma lei que só coage o juiz que manda prender, mas não coage o desembargador que manda soltar? Se é para fiscalizar, então vamos fiscalizar todo mundo. Vamos fiscalizar quem manda prender sem razão e vamos fiscalizar quem manda soltar sem razão. Ou será que o interesse dessa lei é impedir que os figurões sejam presos? Vamos lá, agora vamos dar uma olhada no artigo 11. O artigo 11 é muito interessante também. Diz o seguinte: constranger o preso ou detento, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe ter reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência. Olha só, ou depois de lhe ter reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência. E aí vem o inciso 3, que diz o seguinte: produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, fora dos casos de tortura. Pena de detenção de 1 a 4 anos. Olha só, isso aqui vai dar muito pano para manga, porque estão acusando a Lava Jato de fazer exatamente isso, de colocar o sujeito na cadeia até que se reduza a capacidade de resistência do sujeito, então o sujeito começa a abrir a boca e fazer a delação premiada. A partir do momento que tiver esse artigo 11 valendo, a pessoa que estiver presa e que fizer uma delação premiada, ela vai poder acusar todas as autoridades envolvidas no processo de ter feito com que ele ficasse com a capacidade de resistência reduzida e por isso que ele começou a denunciar pessoas e fazer delação premiada. Está exatamente caracterizado nesse artigo 11 essa situação. A grande maioria das delações premiadas que aconteceram na Operação Lava Jato foram de pessoas que estavam presas preventivamente e que decidiram, então, fazer a delação premiada. Qualquer advogado de todos esses que fizeram delação premiada, inclusive até o próprio Ministério Público, iria poder requerer que a autoridade policial ou judiciária respondesse por esse artigo 11, dizendo que o preso só fez a delação porque a capacidade de resistência havia sido reduzida. Por isso o artigo 11 foi desrespeitado e o crime foi cometido. E para finalizar, eu vou pegar só mais um artigo, o artigo 25. Esse artigo 25 deixa muito clara qual é a intenção de quem fez essa lei. O artigo 25 diz o seguinte: proceder à obtenção de provas em procedimento de investigação ou fiscalização por meios ilícitos ou delas, das provas, fazer uso em desfavor do investigado ou fiscalizado, tendo conhecimento da sua origem ilícita. Pena de 1 a 4 anos ou multa. Você prestou atenção no que eles fizeram aqui? Olha só,
é proibido utilizar prova obtida por meios ilícitos em desfavor do investigado. Quer dizer, não é proibido usar as provas que você obtiver por meios ilícitos em favor do investigado. Ora, se fosse uma lei séria, bastaria colocar é proibido a obtenção e a utilização de provas por meios ilícitos, ponto, pena de tanto a tanto. Mas não, eles colocam é proibido a utilização das provas obtidas por meios ilícitos em desfavor do investigado. Em favor pode. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Se a autoridade policial obtiver provas por meios ilícitos e essas provas forem utilizadas contra o investigado, esse policial está cometendo crime de acordo com essa lei. Agora, se esse policial obtiver provas por meios ilícitos e essas provas forem utilizadas em favor do investigado, aí ele não vai estar cometendo nenhum crime baseado nessa lei. Essa lei aqui, especificamente, ela não está punindo o policial que obteve provas por meio ilícitos e usou essas provas em favor do investigado, para ajudar o investigado. Só se usar contra o investigado. Da mesma forma que o desembargador que manda soltar o rico, que manda soltar o poderoso, essa lei não pune. Essa lei pune o juiz que manda prender, mas não pune o desembargador que manda soltar. Essa lei pune o policial que obteve provas por meios ilícitos contra o investigado, mas não pune o policial que obteve provas por meios ilícitos que seja utilizada em favor do investigado. Todo mundo sabe, não é novidade nenhuma, que esse projeto de lei estava engavetado, é um projeto antigo. Mas a artimanha contida nele não perdeu seu caráter de atualidade. Vamos de aproveitador do caralho! Oportunista! 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 Abaixa a bandeira! Abaixa a bandeira! Abaixa a bandeira! Abaixa a bandeira! Aqui é o povo, mano, é vocês não! Não tem interesse! O povo aqui fora do Brasil, aqui não é Cuba, aqui não é Rússia, aqui não é China, aqui é o Brasil. Nós não queremos bandeira vermelha, nós queremos saúde, queremos educação, queremos lisura no trato com o bem público, mas não queremos bandeira vermelha. Nós não queremos transformar isso aqui num curral de Fidel Castro. Fora PT, fora esquerda bandida, criminosa, manipuladora dos movimentos sociais. Eles me censuraram, mas eu tô aqui livre pra lutar contra eles. Aqui é o Brasil, covarde, mentirosa. Vocês me censuraram, mas eu tô aqui para enfrentar essa eu sou tão indignado, eu sou um cidadão brasileiro indignado com as mentiras dessa esquerda exploradora.